Está ouvindo bem, André? Não, depois outro mais lá. Não? Não, né? O Flávio, Sim. você falou que quer falar sobre inclusão e solidariedade, é isso mesmo? Isto. Ah, tá. Nós já estamos no ar, os nossos participantes Ficar aqui perto de mim. Compartilhar a nossa live para a gente começar os nossos trabalhos. Eu vou marcar aqui os nossos participantes, professor Antônio Geraldo e o André Ricardo. Eles já estão marcados. Uma ótima noite a todos. Estamos muito felizes em receber para um bate-papo, para uma troca de ideias aqui, os professores Antônio Geraldo e o professor André Ricardo. Então vamos começar aí para eles se apresentarem e também eu vou fazer a minha apresentação, que já faz uns dias que a gente não faz live. Então, boa noite, professor Antônio Geraldo. Boa noite, Flávio. É porque eu estava compartilhando lá no Facebook, Tranquilo. mas acredito que deu certo. Boa noite, Flávio Lima, né, professor Flávio Lima. Boa noite ao professor André Ricardo, né? Novamente reforço aqui, né, os meus cumprimentos e novamente digo que é um prazer conhecê-lo, né? E uma boa noite a todos os ouvintes, né? E aqueles que nos acompanham nessa noite. Isso, e o professor André Ricardo, boa noite. Boa noite, Flávio. Flávio Lima, meu amigo de Coração de Jesus, meu colega da docência, né? Aí na escola Benício Prates, que eu tive a alegria de ser professor em 2017. Quero cumprimentar também o professor Antônio, que eu estou conhecendo hoje. É um prazer, professor, conhecê-lo também. Quero cumprimentar, dar uma boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live, prestigiando nesse momento, onde nós vamos trocar algumas ideias sobre dois temas tão importantes. Isso, os nossos temas de hoje são a inclusão e a solidariedade. E vou me apresentar para vocês, eu sou o professor Flávio Lima, eu sou professor de língua portuguesa e também eu sou radialista, que é a profissão que eu faço por prazer, por hobby, e também live é um prazer que eu estou sentindo em participar, em dividir com as pessoas conhecimentos, e esses conhecimentos aí a gente faz através aí dos nossos participantes, professor Antônio Geraldo, professor de História e também acadêmico do curso de Psicologia, e o professor André Ricardo, professor de Biologia e também mestrando, correto, André Ricardo? Perfeito. Mestrado em Ensino de Biologia na UFMG. Estou terminando agora, vou defender até 31 de outubro. Será aprovado, se Deus quiser. E o professor Antônio Geraldo, quando que forma em Psicologia? Mas se Deus quiser, agora em dezembro, né? No último período, 10º período. Com fé em Deus, tudo vai ocorrer, apesar que a gente sabe das questões das restrições, questões de formatura, colação de grau, né, e coisa do tipo, mas as nossas atividades acadêmicas elas não foram suspensas. Então, provavelmente, agora nesse segundo semestre de 2020. Também será aprovado aí, se Deus quiser, e teremos aí profissionais qualificados aí na educação e também na área aí que vocês escolherem atuar. A partir de qual momento, professor André Ricardo, o senhor se envolveu com questões como inclusão e solidariedade? Então, Flávio, assim, a minha disciplina na faculdade é biologia. E é uma disciplina que trabalha com ciência propriamente dita, uma pesquisa básica
e trabalha aí com a vida, né, com os seres vivos de uma maneira geral. A minha formação acadêmica, ela não me deu essa linha inclusiva. Inclusive, na minha própria formação, durante a faculdade, eu não tive disciplinas muito relacionadas com inclusão, né? E, obviamente, com solidariedade, porque na academia não se fala de solidariedade, né? Assim, eu me envolvi com esse tema, com esses dois temas, a partir da minha filha Maria Vitória, que foi uma filha, um bebezinho que eu tive, e ela tinha síndrome de Down, né, em 2011. Ela viveu apenas 27 horas. Né, a gente fala 27 horas de vida, uma revolução de amor. Ela tinha síndrome de Down e uma lesão cardíaca grave que acompanha aí 50% das crianças com síndrome de Down. Ela veio a falecer em Belo Horizonte. E depois que ela faleceu, alguns dias depois, eu conheci a APAI de Montes Claros, conheci a realidade da APAI, e aí uma história fantástica, incrível, sustentada assim por Deus, acima de todas as coisas, e depois por inteligência, por sabedoria, eu tive a graça de ganhar um ônibus que ficou nacionalmente conhecido. Então, assim, eu diria que a partir de Maria Vitória, eu abro os meus olhos para as questões da inclusão e da solidariedade, porque a história de Maria Vitória, ela é essa fusão, tanto da inclusão como da solidariedade. Então, a minha relação com inclusão na prática e com essa força de solidariedade, sem dúvida nenhuma, nasce da minha história com Maria Vitória. E muito importante aí o seu depoimento e também o seu trabalho social, que falaremos daqui a pouco. E o professor Antônio Geraldo, na psicologia, na área da sua formação, como o senhor vê essa questão de solidariedade e inclusão, que seja na educação ou mesmo na área da psicologia? Muito bem. Flávio, nós sabemos que as primeiras instituições de saúde que tiveram no Brasil foram as instituições religiosas, né? Hoje nós vemos essa influência até nos dias de hoje, que são as santas casas, né? Que hoje estão aí. Também sabemos que as primeiras escolas que tivemos no Brasil foram as escolas tragas pelos religiosos, pelos padres jesuítas, né? Que através da Contra-Reforma e catequização, né, dos índios, e também foi uma forma de educação dos colonos. Então, nós vemos que essas duas instituições, que hoje nós tratamos muito sobre a questão da inclusão social, né, que a inclusão ela é o ato ou efeito de incluir alguém. Então, assim, se nós incluímos, é porque existe uma inclusão. Você não inclui aquilo que não precisa ser incluído. Então, se incluímos, é porque ainda está de fora. Então, nós vemos que, durante muito tempo, essas instituições amparadas, né, pela sua filantropia, né, o philos, que do grego nós podemos dizer que é o amor filéu, né, o amor ao próximo. Sobre a solidariedade, nós falamos muito isso, sobre a compaixão, sobre compadecer do próximo. Vemos no ensinamento de Cristo que, de todos os mandamentos, ele reduz em apenas 2, né? Amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos isso, essa questão do próximo, de amparar o outro. E essas instituições, tanto de educação como de saúde, por muito tempo, ela tratou de pessoas carentes. Então, as instituições filantrópicas, ela vê o cidadão como uma pessoa que carece da prestação de um determinado serviço, seja ele no amparo à saúde, ou seja ele no amparo à educação. Porém, para que haja inclusão, tanto em outras áreas, como, por exemplo, hoje nós temos a inclusão de pessoas com deficiência física em concursos públicos. Empresas, elas precisam ter um percentual também dessas pessoas, né, que requer os cuidados especiais. Também nós vemos que as faculdades precisam ter cota, né, para atender
essas pessoas. Mas a diferença, ela está na lei e nos direitos. Porque nós temos, né, em 2015, a Lei 13.146, que fala sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência, fala da questão da integração do cidadão, né? E aí a pessoa pode exercer os seus direitos sociais e também a sua cidadania. Então, o que podemos dizer sobre a questão do direito? É muito importante, onde deu início, né, em 1945, com a formação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também houve o Tratado Interamericano, né, de São José de Costa Rica, de 1978, que fala sobre os direitos do homem. E temos no Brasil a Constituição Federal de 1988. O que muda a questão da instituição filantrópica e o que muda após a Constituição de 1988. Antes, as pessoas, eles iam para a escola, mas a educação não era uma obrigação do Estado, não era um dever do Estado. Então, a pessoa ele era visto como um carente e ele precisava assinar um termo de carência, era como se fosse um termo de fracasso. A pessoa, ele fracassou e ele precisa de um amparo, ele é um carente. Também vemos isso na saúde. Porém, após a 8ª Conferência Nacional do SUS, então as pessoas passaram a ter o direito de inclusão. Agora nós não tratamos mais das pessoas carentes, mas cidadãos dotados de direitos. Então, hoje a inclusão, ela é um direito. E o mais importante, professores, é que não são as pessoas com as suas limitações que têm que se adaptar à sociedade. Pelo contrário, agora, munidos pela lei, a sociedade deve se adequar a essas pessoas. A sociedade deve receber essas pessoas, tanto na educação, na saúde, questões de locomoção, acessibilidade. Então, para que haja a inclusão e também a solidariedade, a compaixão ao próximo, precisamos cumprir a lei. Muito bem, tivemos aí uma aula de história, uma grande explicação do professor Antônio Geraldo, professor de história e também acadêmico do curso de psicologia. O professor André Ricardo, o que seria inclusão e quais são aí os desafios para a efetivação desse tema para que haja maior igualdade social, direitos e etc. Ô Flávio, o professor Antônio aí definiu muito bem, né, esse termo inclusão, porque quando você pensa na palavra inclusão, nós, da biologia, a gente gosta muito da etimologia da palavra, né? A gente gosta muito de dividir a palavra para nós termos um entendimento melhor da palavra. Por exemplo, se eu falar aqui o meu tema do mestrado, por exemplo, que eu trabalho com câncer, quando eu falo angiogênese, eu dividindo a palavra angio, vaso, e gênese, origem dos vasos, então eu trabalho melhor com as coisas. Quando o professor falou aí inclusão, ele falou de maneira muito clara, esse trazer para dentro, esse in aí, em, de interior, trazer para dentro aquele que está fora, aquele que está à margem. Então, inclusão é um processo, na verdade, né? Inclusão, ele é um processo que consiste em você trazer aquele que está na margem, aquele que está na periferia, para o centro. Por isso que eu falo que eu surgi para essa questão mesmo da inclusão a partir de Maria Vitória, porque a história de Maria Vitória conseguiu trazer as crianças da APAE para o centro, que é onde elas devem estar. Então, inclusão é quando você chama aquele que está na periferia para o centro, num processo que é complexo, num processo que demanda muita coisa. Porque todas as vezes que eu penso em inclusão, 3 palavras vêm à minha mente. Vem a palavra acesso, vem a palavra permanência e vem a palavra sucesso. Principalmente no ambiente onde nós trabalhamos, que é a escola. Então, assim, a inclusão, ela é um processo na escola que garante o acesso
que garante a permanência e que garanta o sucesso. O professor Antônio citou vários marcos legais que garantem isso, que garantem o processo de inclusão. É a lei, né? O professor citou a lei 2015, é uma lei recente, é uma lei que tem 5 anos apenas. E é uma lei, muitas vezes, não têm conhecimento da lei, Flávio. As pessoas desconhecem a lei. Então, seja a Constituição Federal, seja a LDB, seja todos esses grandes documentos, esses grandes tratados, seja a Lei Brasileira da Inclusão de 2015, elas defendem trazer aquele que está à margem para o centro. E não é só a pessoa com deficiência, porque inclusão, ou a pessoa, melhor dizendo, com necessidade especial, inclusão é um conceito muito amplo, né? Existe uma inclusão social, uma inclusão digital, uma inclusão com a pessoa com necessidade especial, uma inclusão por meio do esporte. É claro que o meu trabalho, predominantemente, ele é na inclusão via escola, porque é onde eu estou, né? A lei garante a inclusão, mas há um problema muito sério, que as leis, elas não são efetivadas no Brasil. Não são efetivadas por desconhecimento e por falta de cobrança do povo mesmo. Porque nós vivemos numa democracia onde, infelizmente, ainda, nós vivemos numa democracia representativa, onde nós temos pessoas que são votadas, mas nós não temos o povo cobrando. Você vê que efetivar a lei da inclusão é um grande desafio. Porque se você pegar essa lei que o professor Antônio citou, a Lei Brasileira da Inclusão, ela vai trazer lá uma série de barreiras que impedem o processo de inclusão. Eu não vou delongar aqui muito nessas barreiras, mas eu poderia citar 3. Lá citam 6 ou 7. Mas você tem 3 barreiras para a inclusão que são muito claras. Você tem uma barreira atitudinal, você tem barreiras arquitetônicas e você tem barreiras comportamentais, barreiras comunicativas que impedem o processo de inclusão. Se você pensar, por exemplo, barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, quantas escolas ainda não oferecem condições de acesso físico, banheiros adaptados, salas adaptadas. Se você andar nas ruas, seja aí de Coração de Jesus, seja aqui de Montes Claros, quantos 1000 passeios nós temos que não têm acessibilidade? É uma barreira estrutural, urbanística, arquitetônica. Barreiras de comunicação, barreiras comunicacionais. Quantas escolas, quantos estabelecimentos têm conhecimento de Libras? Quantos restaurantes têm linguagem, têm pessoas, têm atendentes que sabem linguagem de sinais? Percebe? É uma falta de comunicação. Barreiras de atitude, de preconceito mesmo, velado, ou um preconceito escancarado. Então, assim, nós temos a lei, mas ainda temos inúmeras barreiras a serem superadas. É óbvio que nós já avançamos, mas nós temos barreiras incríveis a serem superadas. Eu diria que essas 3 barreiras, elas são as mais claras da gente. A barreira da atitude, a barreira da comunicação e a barreira estrutural, urbanística. Nas salas de aula, nós enfrentamos todas essas barreiras ainda na escola, ainda que a lei garanta a superação dessas barreiras, mas a efetividade delas depende de nós. Eu não gosto de ficar muito usando o discurso que a inclusão é um sonho apenas, não, tá? Eu sou, assim, da esperança de que eu, você, todos aqueles que estão nos acompanhando, somos pessoas chamadas a derrubar essas barreiras. Porque eu teria uma criança com síndrome de Down e eu queria dar a ela uma educação onde,
dia após dia, essas barreiras fossem superadas. Seja a barreira da comunicação, seja a barreira arquitetônica, seja a barreira de atitude. Muito bem, professor Antônio Ricardo. Desculpa, professor André Ricardo, que conhecimento, que propriedade Vossa Senhoria disserta sobre esses temas que estão aí na sociedade e que a gente tem que enxergar. Por quê? Porque essas pessoas não são invisíveis, são pessoas que são cidadãos, portadores de direitos, e esses direitos eles têm que ser levados a elas. E quais políticas públicas, professor Antônio Geraldo, historicamente, na sua visão, ou que seja na área da questão da psicologia, da história, ou mesmo na visão política, poderiam ser efetivadas para que esse público tenha o direito ao seu direito? Eu gostei muito do que o professor André falou, quando ele disse assim que está na lei, ou seja, está no papel, mas ainda tem um caminho a ser galgado, né? Tem um caminho a ser percorrido. Como, por exemplo, sabemos que as leis brasileiras hoje, principalmente as leis federais, elas são criadas na CCJ, na Câmara de Comissão, Justiça e Cidadania, né? Câmara de Deputados Federais e Senado. Sabemos como que funciona esse trâmite legislativo federal. Mas isso perpassa ainda mais. Vou citar um exemplo. Existem estabelecimentos que está escrito assim, uma plaquinha lá, proibida a entrada de animais. Provavelmente vocês já devem ter entrado em um supermercado, em uma loja, está escrito, proibida a entrada de animais. Porém, como que faremos com as pessoas que são conduzidas por um cão-guia? Que é uma lei federal que dá o direito de acesso a essas pessoas a entrarem até em repartições públicas com o seu animal condutor. Então, também, os proprietários dessa instituição precisam ter consciência. Como que podemos fazer, então, essas políticas de inclusão? Uma conscientização popular. As pessoas precisam se manifestar realmente, porque o bacana da solidariedade não é que eu saiba dos meus direitos e que eu lute pelos meus direitos, mas que eu também luto ou faço algo pelos direitos do outro, daquele que não consegue, daquele que não tem voz, daquele que não tem ação. Que eu também possa ser a voz dessa pessoa, que eu possa agir por ele, né, que eu possa reivindicar as suas necessidades. E também a gente deve pensar algo como, por exemplo, o professor mesmo, ele já atua, né, nessa área da educação, ele pode perceber muito isso. Quando algumas pessoas com deficiência são crianças, nós sabemos que na escola, às vezes os meninos brincam mais com eles, dão mais a atenção, eles possuem um ambiente para poder conviver, eles têm um ambiente com pessoas da sua idade, um ambiente na qual eles frequentam de segundas a sextas-feiras. Porém, quando essas pessoas saem da escola, se tornam adultos, ele não tem mais acesso a esse ambiente. Então, seu número de amizade diminui. E acontece muito que as pessoas com deficiência acabam ficando isoladas. Agora, quais são as atividades? Porque nós temos que garantir o direito da educação, né? O modelo da lei diz que todos podem aprender, todo mundo aprende de alguma forma, mesmo que tenha uma limitação, seja ela física ou intelectual. Mas o que faremos com os adultos? Algo muito interessante que eu acredito que é uma conquista para a humanidade, porque quando começaram, por exemplo, as Olimpíadas, as cidades-estados da Grécia, eles faziam um tratado de paz para que pudessem disputarem as Olimpíadas, né? E aí eles
o lema era Sitius, Altius, né, e Fortius, ou seja, o mais rápido, o mais forte, né, e o mais alto, ou seja, aquele que corria mais rápido, aquele que era mais forte, aquele que pulava mais. E eles faziam esse movimento e eles pegavam a tocha, corriam com a tocha, subia, né, a representação do Olimpo, por isso daí o nome Olímpicos ou Olimpíada, né, por causa dessa veneração do Monte Olimpo e do deus Zeus, e com essa tocha de fogo acendiam a fogueira, né? Eles corriam iluminando o caminho. Então, assim, eu acredito que uma conquista muito grande foi as Paralimpíadas. Porque as Paralimpíadas, realmente, o objetivo não é o mais forte, não é o mais apto, realmente é visar a inclusão social. Igual, por exemplo, dificilmente nós vemos playgrounds, né, áreas de lazer para pessoas com deficiência. Igual o professor colocou muito bem aí, como que funciona as rampas de acesso até as praças. Às vezes, os transportes públicos, os elevadores não funcionam. Exemplo, os prédios públicos, eles precisam ter uma linha elevada, elevada não, como que eu posso dizer, com um relevo, para que as pessoas cegas possam ir conduzindo, né, nos corredores de uma certa instituição. Realmente, eu acredito que após isso se tornar algo legal, se tem uma lei que ampara esses acessos, né, que amparam essas pessoas, é uma conquista. Mas agora é como que será a prática. Como que nós efetuaremos isso? Como que isso será garantido para as pessoas? Agora também o desafio, ele continua. Realmente a importância, né, desse contexto histórico, sim. Eu queria só destacar uma colocação do professor Antônio aí e trazer aqui, fazer uma valorização no trabalho da APAE de Montes Claros. O professor Antônio colocou a questão da pessoa com necessidade especial saindo da infância, adolescência e a vida adulta. Olha só, as leis, por exemplo, há um processo de escolarização nessas instituições, a APAE, por exemplo. Mas a lei, ela só garante o investimento só no período de escolaridade. Uma vez terminado o período de escolaridade, acabou o investimentos do governo. Aí imagina aí um jovem com 21, 22, 23 anos, terminou o período de escolarização. A APAE não recebe mais recursos financeiros para estar auxiliando esse jovem. Para onde ele vai? Vai voltar para dentro de casa? Vai ficar lá recluso? Como todos nós estamos agora, né? Ou ficamos muito tempo em virtude da pandemia? Eu estava até lendo um artigo esses dias que falava isso. Nós estamos experimentando o que muitas pessoas com necessidades especiais experimentaram e experimentam ainda por muitos anos, de ficarem em casa, escondidas, sem acesso, sem irem para a rua, limitadas dentro de casa, né? Terem os seus direitos castrados, privados, como nós também fomos e estamos nessa pandemia. Aí a APAE de Montes Claros, ela criou uma atividade, um centro que dá sequência a esses jovens que terminaram o seu período de escolarização, professor Antônio. De maneira que eles terminaram o período de escolarização, mas a própria APAE ainda os mantém, percebe? Assim, eles têm 22 anos, acabou a escolarização, e agora voltam para dentro de casa, não encontram espaço no mercado de trabalho, mas a APAE criou um centro onde esses jovens, eles recebem ainda apoio, recebem uma educação. Por exemplo, eu fui lá antes da pandemia, na APAE, eles criaram nesse centro uma casa, simularam uma casa, onde o jovem transita nessa casa.
onde ele aprende ali a lidar, a organizar o seu ambiente de casa, ele aprende a lidar com a organização do seu lar, relacionamento com o outro, assim, uma turma no período da manhã, uma turma no período da tarde. É tanta gente que a PAI não dá conta. São centenas e centenas de pessoas que a PAI dá assistência, mesmo depois do período de escolarização. Então, essa fala sua aí, professor Antônio, ela é fundamental, porque uma vez concluída a escolarização, e se essas pessoas não ingressarem no mercado de trabalho, seja da APAE ou uma criança que está no processo de uma escola regular, para onde essas pessoas vão? Então fica aí o registro. Aí eu destaco e parabenizo a APAE de uma... Isso. Então parabenizamos aí a APAE e também essa transmissão desse conhecimento do professor André Ricardo. Vamos ver aqui a nossa audiência, a Luciane Nogueira, ela é especialista educacional, está ligada conosco. A Raíssa Camille, eu creio que seja aluna do professor André Ricardo, da Escola Dilma Quadros, correto? Danilo Sim. Santos, professor, está na audiência conosco. A Nanda Advém, também. O Gilvan Fonseca, professor Fábio Francisco Batista, e também o Gilberto Magalhães Rabelo. E o professor Fábio fala que é preciso insistir na inclusão como necessidade de cultura, porque é uma questão de respeitar a limitação do outro ou de aceitar o tempo de cada um. Fala a questão da prioridade para as pessoas aí da terceira idade e percebe também que temos avançado, porque temos essas leis no papel. Cabe a gente, como professor, vocês que também pleiteiam um cargo público aí nas próximas eleições, também colocar isso aí num plano de governo, estudar o assunto, não só como, vou citar aqui como cientista político, uma falácia que está no plano de governo, mas com esses conhecimentos que vocês demonstraram aqui, e a prática, e fazer essas políticas se efetivarem. Também Charlene Alves, conhecida do professor André Ricardo, que é muito popular na área da educação, das escolas particulares, e também ele esteve aqui e marcou presença aí na história da Escola Estadual Benício Prates, a Fernanda Vasconcelos, e a questão também que ela fala aqui da empatia. Professor André, aquele vocabulário que Vossa Senhoria sempre transmitia para a gente, empatia, resiliência, solidariedade, como que a gente pode transmitir isso no nosso dia a dia, na inclusão, na convivência? Ô, Flávio, falar de solidariedade, cara, para mim, assim, é um prazer, porque eu acho que é um sentimento, é uma atitude que realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Me chamaram há um tempo atrás, né, talvez aí uns 2, 3 anos, para dar uma palestra de solidariedade para crianças. Crianças mesmo, ali com 5, 7 anos, 8, e eu falei, poxa, como é que eu vou adaptar essa palestra para essas crianças, né? E aí, me veio o seguinte, a palavra solidário, e essa mania de dividir a palavra, solidário, pensa comigo, professor Antônio, começa ali com sol, S-O-L, ida, né, solidário, e rio no final. Você tem ida e você tem rio nessa palavra solidário. Solidariedade é uma ida. Solidariedade é um sentimento, mas uma ida, um movimento. Um movimento que você vai para o outro. Esse movimento de ir para o outro, você leva sol, quer dizer, você leva luz. E você leva rio, você leva água. Então, solidariedade é um movimento de compaixão para com o outro, onde você ilumina o outro, onde você leva
água para o outro. E luz e água são fatores, né, assim, abióticos, sem vida, mas que são essenciais para a vida. Então, quando você leva sol, quando você leva água, você está levando vida. Então, você está indo. Solidariedade é você ter esse movimento. E não é movimentos grandiosos, não, movimentos pequenos. A solidariedade, ela começa localmente para ir atingir de maneira global, né? Nós vivemos num momento de pandemia e esse momento de pandemia mesmo, ele está provocando nas pessoas atos de solidariedade, né? Claro que a gente espera que esses atos, eles continuem, né? Continuem aí nas pessoas, esse movimento, ele dê sequência após a pandemia. Mas para você ser solidário, não precisa de um grande evento. Pode ser eventos pequenos, menores. Solidariedade no ouvir o outro. Solidariedade que começa com a doação de sangue, por exemplo. Pequenos gestos, né, de entender o sofrimento do outro. Por exemplo, Maria Vitória mesmo, a minha filha, ela provocou um impacto tão profundo em mim que me fez ser solidário com a Pai de Montes Claros. Mas eu sozinho jamais teria feito aquele evento. O meu ato de amor para com as crianças da Pai, despertado pela minha filha, gerou uma onda de solidariedade onde milhares de pessoas se agregaram, né? Porque o amor, independentemente da crença que as pessoas têm, o amor, ele atrai. O amor atrai, o amor transforma. Precisamos movimentar, ir em direção ao outro em amor. E não é ganhar um ônibus, de repente, mas é você olhar para o seu vizinho, fazer uma doação de sangue, um gesto simples. Você, como diz o nosso amigo que está acompanhando, um cuidado com os idosos, um respeito com os idosos. Então, solidariedade é quando você tem empatia com o outro. É quando você se coloca no lugar do outro. E nós vivemos um momento, Flávio, professor Antônio, que pede de nós gestos profundos de solidariedade, de amor ao outro, de comunhão com o outro. Solidariedade hoje significa, é claro, dar uma assistência para o outro, porque tem pessoas realmente passando dificuldades incríveis, imensas, mas de repente solidariedade é você usar uma máscara, é você manter um distanciamento, porque é quando você pensa no outro e a dor do outro, ela te incomoda, e essa dor que te incomoda faz você ir em direção ao outro. Dá para ensinar isso? Não sei. Rubem Alves fala que é difícil, às vezes, você ensinar solidariedade. Ensinar. Talvez solidariedade tenha um despertar. Porque eu acredito que o amor está dentro das pessoas. E esse amor, ele vem para fora quando ele é bem despertado. Realmente, o professor André Ricardo, ele tem toda essa vivacidade, essa poesia. Quando ele começou no Benício Prates, eu não conhecia, mas ele já é uma figura, assim, já foi vereador em Montes Claros, professor de escolas particulares aí, mais de 20 anos, não é, professor André Ricardo? Mais de 20 anos, pré-vestibular. Isso, muito bem. Então, o sangue bateu, moço. Eu já fiquei amigo e hoje eu já chamo de mestre também. O professor Fábio Francisco Batista. São almas, seres humanos que transmitem coisa boa. E eu gosto de colar nesse tipo de pessoa porque é o tanto que ensinam para a gente, né? E o professor Antônio Geraldo, na psicologia, como que solidariedade, ser solidário? Isso faz bem para o ego? Faz bem para o ser humano? Nós podemos falar sobre o altruísmo, né, professores? Se colocar no lugar do outro. Se é ruim para o outro, se eu estivesse no lugar do outro, então seria ruim para mim também. Sabemos que
A sociedade ela é composta por pessoas. E como que eu posso viver no mundo se para mim está bom, mas para o meu vizinho não está? Se para o meu colega não está? Se para outra pessoa não está? Como que eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente se eu sei que tem alguém próximo de mim que eu posso ajudar e não ajudo? Gostei da sua pergunta, professor. Como que vamos ensinar isso? Então, assim, eu acredito que um jeito interessante da gente ensinar é fazendo, né? Que outros se espelhem, né? Se espelhem nos nossos atos, nas nossas ações, assim, seu gesto mesmo com essas crianças ficou conhecido no Brasil todo, muita gente se comoveu. Talvez quando a pessoa fala assim, você conhece o professor André Ricardo? André Ricardo, não sei quem é, não. Aquele da reforma do ônibus. Tá, sei quem é. Então, assim, o Donald Trump, ele fala uma frase que diz assim, que você será conhecido antes mesmo de abrir a sua boca e dizer uma só palavra. Então, nossas ações, elas vão chegar, às vezes, primeiro que nossa presença. Nossas palavras e nossos feitos, eles chegarão antes mesmo que as pessoas nos conheçam pessoalmente. Porque pode ser que as pessoas digam assim, eu não sei quem é, mas já ouvi falar. É aquela pessoa que faz isso, que ajuda as pessoas. Então, assim, o que nós podemos deixar são nossos feitos, né? Nossa ajuda, nossa compaixão, né? Se colocar no lugar do outro, não tem como estar tudo bem para mim se para o outro não está bem. Então, não está bem. O interessante é que esteja bem para todos. Que nós aprendamos a dividir, às vezes, igual o professor Flávio Lima disse, e a ouvir as pessoas. Hoje, as pessoas, eles estão dispostos, né, a dar uma atenção, igual um exemplo, eu costumo muito fazer isso. Se alguém me mandar uma mensagem no WhatsApp e falar, me perguntando algo assim de forma direta, aí eu vou responder assim, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e vou perguntar assim, como você está? Né? Outro dia, um conhecido meu correu para o supermercado, aí chegando lá, a balconista disse assim, boa noite. Aí ele falou assim, cartão não, é dinheiro. Aí ela pegou e repetiu e disse assim, boa noite, tudo bem? E ele, não é cartão não, é no dinheiro. Aí ela parou, colocou a mão e falou assim, moço, boa noite, está tudo bem com você? Então, da mesma forma que hoje nós utilizamos as redes sociais para comunicação, é algo que nos aproxima, é algo que leva a informação, o conhecimento, né, nessa rede, nessa teia de comunicação virtual, também é algo que às vezes nos distancia. Eu fico pensando sobre a questão dessa pandemia. A violência doméstica, ela aumenta. Algo que me preocupa também é porque crianças que passam por algum tipo de maltratos, né, por violência doméstica, a escola é um reflexo, porque na escola nós descobriríamos, né, de alguma forma, talvez por uma ação da criança, tem uma determinada loja que ela também criou um disque denúncia por um aplicativo para mulheres que estão sofrendo maus tratos, né, nesse momento de pandemia. Então, assim, no início da pandemia, falando sobre solidariedade, algo que eu percebi foi que as pessoas, assim, começaram a criticar os idosos na rua, né, quando a pessoa, por esses adultos, né, de terceira idade, fazerem parte do grupo de risco, muitas pessoas começaram a dizer, vai embora, o que você está caçando na rua? Você vai morrer. Então, assim, talvez muitos idosos
Não tem uma pessoa mais jovem para poder ir numa farmácia, para poder ir comprar um pão, para poder ir no supermercado, não é? Às vezes eles são arrimo de família, eles são os principais da casa. Então, assim, a solidariedade, ela é algo que precisa estar envolvido em nossa vida em todos os aspectos, em todos os momentos, não é? Então, assim, se eu esquecer de onde vim, quem eu sou, então não faz sentido. A palavra humano, ela vem do grego, significa humus, terra, barro, né? Então, assim, é uma frase que às vezes pode até soar como se fosse moralista, mas é assim, nós somos, às vezes, seres iludidos. Nós viemos a este mundo sem nada, brigamos pelo que não é nosso e vamos embora sem nada. O que é que eu vou levar dessa terra? O que é que eu preciso fazer? Qual é a minha contribuição enquanto pessoa, enquanto cidadão? Pelo que eu luto? Eu luto para que todos vivam bem, para que eu possa ajudar o próximo, né? Quando você falou da questão do ego, né? O eu, é somente eu ou somos nós? É uma pergunta, né, que fica no ar. Muito boa essa parte filosófica sua aí, professor Antônio Geraldo. Temos aqui Rosevânia Nunes falando aí da questão da necessidade de diálogos como esse que nós estamos fazendo. Ela mandou um abraço aí para o professor André Ricardo, professor Rosevânia Nunes. Fábio falando aqui de solidariedade. Solidariedade é um substantivo abstrato, ou seja, ele precisa de alguém para que ele exista, ou seja, de nós, seres humanos. A partir do momento que a gente transforma isso em ação, aí nós já teremos o verbo, que é o verbo solidarizar, que é a partir do momento que você vai ser aí o exemplo, vai ser o executor na prática, aí, como o André foi em relação ao Lata Velha e o trabalho que ele faz hoje, junto à PAI, junto à educação. O professor Antônio Geraldo também é uma pessoa muito jovem, mas que também já teve várias profissões e tem uma experiência de vida muito importante. Não só essa formação acadêmica, ele dá aula de história, ele está cursando a psicologia, mas o conhecimento de mundo, isso ele tem, apesar de ser bastante jovem. O professor Antônio Geraldo, vamos aproveitar mais Vossa Senhoria, depois a gente passa para o professor André. E quando o senhor trabalhava na unidade socioeducativa, como que era essa expressão de solidariedade, essa expressão de inclusão, já que o seu trabalho era com pessoas que estavam fora, estavam à margem da sociedade? Muito bem. Sabemos que as primeiras leis no Brasil que amparavam os menores é chamado de Antigo Código de Menores, que no governo de Fernando Collor de Mello, em 1990, isso vai se tornar o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. No ECA, fala sobre a proteção das crianças, sobre o direito ao pátrio poder, sobre o direito à família, sobre o direito da cidadania, sobre o direito da educação e também sobre a punição, seja ela as medidas socioeducativas. Então, nós tivemos por várias vezes várias instituições que foram experimentadas para que, como diz no Estatuto, né, em adolescentes em conflitos com a lei. Então, tivemos Fundações Casas, tivemos a antiga FEBEM, e hoje nós chamamos de CIA, Centro de Internação de Adolescentes, né, ou Centros Socioeducativos. Tive a oportunidade de trabalhar 4 anos como agente socioeducativo, né, no Instituto Cessenza de Montes Claros, Centro Socioeducativo, né, Nossa Senhora Aparecida,
que é o nome da instituição. Algo muito interessante, professores, que eu percebi, é que nós vemos uma situação de vulnerabilidade social, uma situação de direitos negados. Porque, às vezes, nós olhamos muito o ato do adolescente. Esses adolescentes matam, roubam, faz isso, faz aquilo outro. Não é isso? Então, assim, mas eu vou falar das experiências que eu tive. Muitos não conhecem o pai. Muitos não conhecem os pais, são criados pelas avós. Tinha a oportunidade, às vezes, acompanhar as visitas. Raramente um pai ia visitar. Geralmente, somente mãe. Muitos eram criados pelas avós. Outra coisa assim, que eu acho muito interessante sobre essa questão da vulnerabilidade e as garantias de direito. Teve uma vez que eles estavam se alimentando, né? Era o horário do almoço. E tem um tipo de peixe que é chamado de filé de merluza, e ele cozido, ele tem um cheiro forte, não é todo mundo que gosta. Eu gosto muito de peixe, mas esse tipo de peixe eu não gosto. E a gente almoçava na unidade. E aí, quando eles abriam o marmitex, que falava assim, hoje é peixe, me dava assim aquele desânimo, sabe? Eu falava, peixe, logo filé de merluza, eu não gosto. E aí eu achei impressionante que um dos adolescentes comeu bastante. Aí ele foi e falou assim, nossa, que gostosa essa comida que eu comi. Eu nunca comi uma comida boa dessa na minha vida. Eu cheguei a engolir seco na hora. Porque eu pensei assim, aquilo que para mim é seletivo, ou seja, que não é uma comida de tanta qualidade, que aquilo que eu não gosto de comer, talvez é tudo para o outro. Outra coisa que chamou muito a minha atenção, que apesar que há também uma linha de pesquisadores e pessoas que defendem que a educação, né, associada à psicologia é uma melhor maneira de combater a vulnerabilidade social, a maioria daqueles adolescentes ou estavam acometidos de evasão escolar ou estavam desajustados no quesito idade e série. Ou seja, havia um atraso escolar. E também, o que eu pude perceber, que dentre esses adolescentes, a maioria eram negros e pardos e de classe social baixa. Então, através dessa minha fala, nós podemos tirar várias conclusões. Problemas educacionais, problemas familiares, problemas sociais. Outra coisa, teve um caso de um adolescente que ficou lá, que ele precisava de atendimento em saúde mental. Porém, por não ter um local adequado para que oferecesse um tratamento para ele, ele acabou indo parar em unidade socioeducativa. Outra coisa que eu acho difícil, exemplo, a unidade socioeducativa, ela não é somente para punir o adolescente, ela é também para garantir uma segurança. Igualmente os abrigos, porque o ECA, ele diz que menor são pessoas com 18 anos incompletos, ou seja, pessoas com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças são pessoas com 12 anos, né, incompletos, que são 11 anos, 11 meses e 29 dias. Quando as crianças, no caso menor de 12 anos, eles passam por algum abuso familiar
ou se entra, né, em conflito com a lei, apesar que essa palavra em conflito com a lei é algo muito criticado, né, tanto no meio jurídico como no meio da psicologia, eles vão para o abrigo. E quando eles passam dos 12 anos e às vezes até os 21, eles ficam na unidade socioeducativa. A unidade socioeducativa, qual é o objetivo? É só punir ou é recuperar? Sabemos que, principalmente no Brasil, se eu não me engano, eu não tenho o dado correto, mas se eu não estou enganado, o Brasil é o terceiro sistema carcerário do mundo. Terceiro ou é segundo? Adolescente, quando ele comete um ato, não é chamado de crime, é chamado de ato infracional. Hoje, nos presídios, não se utiliza mais o termo preso, e sim reeducando. Ou seja, então a gente vê que o sistema ele está acordando sobre essa questão. Por quê? Ah, mas o adolescente, se ele matou, se ele roubou, se ele fez isso, se ele fez aquilo, tem que ser preso. Mas não existe prisão perpétua. Será se esse também seria o caminho? E a hora que esse adolescente ele pagar a sua medida, como que ele vai ser reabilitado para a sociedade? Essa pessoa também que cometeu um crime, né, na sua vida adulta, em algum momento essa pessoa precisará voltar para a sociedade. Ele voltará para a sua família. Não é assim? Ele tem uma história, às vezes ele é pai, às vezes ele é filho, ele é irmão, foi um profissional também. Como que a sociedade vai receber essa pessoa? Essa pessoa ela precisa ter um amparo, ela precisa ter o seu lugar. E também a questão do desemprego. Onde que essa pessoa vai trabalhar? Às vezes muitos olham, né, discriminam. É realmente um assunto delicado, né? Realmente são muitos problemas que nós temos. A gente precisa de planejamento, de políticas públicas, de pessoas que tenham experiência, que sejam políticos humanos. Eu falo políticos porque são pessoas, são servidores públicos que nós pagamos para resolverem os problemas para nós, porque a gente não pode estar o tempo todo para resolver. Eu dou aula em 2 escolas, o professor Antônio Geraldo dá aula de manhã, de tarde, à noite, vai para a faculdade. O professor André dá aula em 2 escolas aí em Montes Claros, e tem os cursinhos, tem os preparatórios. A gente paga funcionários públicos com mandatos de 4 anos para se prepararem, nos representarem e colocarem políticas públicas para a resolução dos problemas, dentre eles a inclusão, a marginalização e o principal de todos, que é a geração de emprego, porque o emprego ele garante aí a questão da emancipação política e a questão da dignidade. Você falar, eu sou professor da Escola Estadual Benício Prates, Escola Estadual Jesusinha Araújo Magalhães, o professor André, Escola Dilma Quadros, a outra escola eu não recordo o nome, professor Antônio Geraldo, professor da Escola do Brejinho, eu nem cito o nome da escola, eu cito o nome do distrito aqui de Coração de Jesus. Então, essa inclusão profissional, educacional, essa inclusão de mobilidade urbana, são tantos temas que nós temos a debater, e eu espero que na próxima gestão pública, e assumirão prefeitos, vereadores, haja, sim, comissões dentro das casas legislativas para debaterem e colocarem recursos, colocarem ideias, colocarem, talvez aí passando pela escola, pela a unidade as questões do CRAS, do CREAS, esses órgãos que trabalham com assistência social, para que haja efetivação. Vamos ver a audiência aqui, o pessoal está bastante entusiasmado, e eu estou aqui aprendendo com vocês, eu gosto demais de aprender, porque
como eu digo para os meus alunos, são 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente tem que ouvir para a gente ir fazendo aí a questão do aprendizado. A Charlene Alves, ela fala que André Ricardo é um instrumento aí de solidariedade, de amor, que ele merece apoio para que, através da liderança dele, ocorra mais efetivação dessas questões sociais, políticas aí, em Montes Claros, onde é a comunidade onde ele reside. A Fernanda Vasconcelos, ela fala a questão aí do exemplo, da referência, de ter alguém para liderar. Hoje nós estamos tendo uma crise de lideranças positivas, que sejam políticos, que sejam representantes, que seja na CDL, que sejam representantes da classe médica, da classe de advogado, da nossa própria classe de professor, que nós nem sequer recebemos a inclusão do piso nacional salarial, a inclusão de um plano de carreira. Estamos aí sendo excluídos na reforma da Previdência, ao ter que trabalhar aí cerca de 40 anos, contribuição, falta realmente de políticas públicas para a educação, porque política de governo não nos interessa. Vem o governador Zema, põe a política dele de resultado. Ele vai no candidato a mais, porque é segundo Partido Novo, eles não gostam de reeleição, eu também não gosto. Vem outro candidato e põe a política dele. Isso aí é uma exclusão. Por quê? É política de governo. São 20, 30 anos para que haja na educação essa efetivação da política pública educacional. Só ler, escrever e calcular que nós estamos precisando. Não é nada mais que isso. Essa inclusão, a proficiência, a questão da alfabetização funcional, digital, política, a emancipação do voto. Temos também aqui pessoal elogiando o professor Antônio Geraldo, falando também a pessoa com experiência, igual o André. A experiência que eu falo não é só da sala de aula, dele trabalhar biologia. Ele participou de um projeto. E fala para nós aí, professor André, o Lata Velha, o que foi essa participação no Caldeirão do Hulk, por favor? Ô, Flávio, aí eu vou ter que resumir, viu, irmão? Porque Sim. foi algo, assim, sensacional, foi algo inacreditável, foi algo incrível, né? Parece um roteiro de filme mesmo. Eu até escrevi um livro, o livro chama Maria Vitória e a Lata Velha transformando dor em amor. Eu vendi o livro e dei os recursos financeiros para uma outra instituição aqui de Montes Claros, que chama Vovó Clarice. Eu quero mandar um abraço para a Charlene e quero dizer que a escola onde eu trabalho aqui em Montes Claros também é efetiva, é a Escola Estadual Professora Cristina Guimarães. Né? Eu trabalho em 2 escolas aqui, a Cristina Guimarães e a Escola Dilma Quadros. Fiquei muitos anos dando aula em pré-vestibular e regressei ao ensino público em 2017, assim, e estou encantado de ver quantos professores das diversas áreas do conhecimento têm grande formação acadêmica na escola pública e quantos professores se dão mesmo para dar uma educação de qualidade para os jovens. Eu acho que seja governadores, sejam presidentes, precisam conhecer mais a realidade da luta dos professores mesmo para uma educação de qualidade. É óbvio que toda profissão tem os seus profissionais realmente relapsos, mas o que eu tenho visto na escola pública, seja na Escola Estadual Cristina Guimarães, seja na Escola Dilma Quadros, são professores gabaritados e desejosos de fazer realmente uma educação que tenha um valor muito grande. Assim, a história, eu escrevi, voltando para a história do Maria Vitória, eu escrevi um livro para ficar realmente mais fácil das pessoas compreenderem tudo que foi aquilo. Assim, eu quero dizer algumas coisas apenas da história, que foi ver uma realidade e se incomodar com ela. Eu vi o transporte e me incomodei, porque solidariedade você tem que incomodar
a dor do outro, ela, de alguma maneira, ela tem que atingir você. Eu vi a dor do outro e tive uma atitude, que é o que muda tudo, professor Flávio, professor Antônio. O discurso, ele não muda as coisas, o que muda é a atitude mesmo, é a ação, né? É como você falou, professor Flávio, solidarizar, porque verbo te remete à ação, né? É solidariedade enquanto sentimento, mas você tem que agir. E tendo uma atitude e tendo uma ideia. Que eu tive a ideia também, eu pensei, o que eu posso fazer? Poxa, eu vou escrever a Lata Velha no Caldeirão. Pois aí eu vou precisar de um vídeo, porque eu vi que precisava de um vídeo. Eu precisaria de uma música. Eu não sei gravar vídeo. Eu precisei de outras pessoas para gravarem um vídeo para mim. Eu precisei de pessoas que divulgassem o vídeo. E pessoas divulgaram o vídeo, abraçaram a ideia. Foram muitos artistas que participaram, além de pessoas anônimas, que graças a Deus foi a multidão. Pessoas famosas também. Você teve o Anderson Silva participando, o Justin Bieber, a Patrícia Pilar. Então, isso gera uma repercussão. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de agregação de pessoas, de união de pessoas para fazerem as coisas acontecerem. As pessoas são muito melhores quando elas estão unidas, quando elas estão em conjunto. Então, assim, a história do Maria Vitória é uma história desse jeito. É claro que os detalhes da história têm muitos valores cristãos envolvidos, muitos valores espirituais envolvidos, valores filosóficos envolvidos. Então, assim, para chegar onde eu cheguei, eu sinto e vejo que é uma agulha no palheiro. Flávio e professor Antônio, as pessoas ligam para mim até hoje, cara, perguntando como conseguir chegar no Caldeirão do Hulk. Você acredita? Esses dias, tem 2 semanas, uma mulher de Belo Horizonte, que tem um projeto em uma região aqui de Minas, eu acho que é do Vale do Jequitinhonha, ela queria que eu desse a ela o caminho para chegar lá no Caldeirão do Hulk. Você vê que as pessoas, até hoje, acham que eu tenho, por exemplo, um acesso livre ao apresentador Luciano Huck, o telefone dele, eu ligo para ele e tal. E não é isso, cara. O que moveu a história do Maria Vitória foi, sem dúvida nenhuma, o amor. Mas não um amor piegas, um amor sentimentaloide. É um amor que se traduz em ação, em atitude, em ideias, e fazer a coisa acontecer mesmo. Chamar as pessoas, percebe? Então, assim, é transformar a dor em amor. E eu gostaria de falar para as pessoas que estão me ouvindo, que estão aí junto com a gente nessa live, é que essa força do amor, ela está dentro de nós. Percebe? Então, assim, não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. Então, eu acho que 3 palavras resumem a história de Maria Vitória. Sensibilidade, perceber a dor do outro. Ter uma ideia. Mas só uma ideia não basta. Ter uma atitude. Então, acho que é sensibilidade, ideia e atitude para fazer a coisa acontecer. Então, assim, eu tenho um livro ainda, só que eu só tenho poucos exemplares, né? Hoje eu tive a graça de reunir com o arcebispo aqui de Montes Claros, o Dom João Justino, uma pessoa maravilhosa, e eu presenteei ele com um livro. Só lendo o livro mesmo, assim, para você entender, então eu precisaria de uma live de 1 hora para contar o que foi a história, o que foi o detalhe, os detalhes. Assim, as pessoas têm sonhos e esses sonhos eles podem materializar, mas sem planejamento, sem atitude, não tem como a coisa acontecer. Realmente, a própria Bíblia, ela cobra da gente a questão da atitude, né? A palavra protagonismo, ou seja, prota, é o primeiro. Então, você tem que se assumir através dos seus talentos, dos seus conhecimentos, você tem que assumir alguma coisa e ser protagonista, ser exemplo. Nós estamos chegando no final aqui do nosso trabalho, já são aí 1 hora e 9 minutos. Vamos agradecer aí
o pessoal que esteve com a gente, vamos prestigiar os comentários aqui. O Beto Sena, amigo do professor Antônio Geraldo, Beto Sena do Espigão, é verdade, Antônio Geraldo? Também aí, Fábio Francisco Batista, ele fala aí sobre educação, que está no processo de inclusão, porque sem educação de base não há essa inclusão, porque a educação, o professor está mostrando o seu livro ali. Levanta mais um pouco, por favor, André. E deixa ele paradinho aí para a gente captar a mensagem. Isso. Então, a educação, ela é um passo para que a gente tenha essa inclusão, a inclusão de tudo. Aí, professor Fábio fala da educação aí, a questão da valorização da ciência, a valorização da pesquisa, a valorização da escola pública, a universalização do ensino, a questão das universidades estaduais e federais, na questão da própria pesquisa da cura para a Covid-19 e de outros problemas aí que passam pela escolarização. Temos aqui a questão o Tempestade de Luke, ele traz aqui esse nome aqui, ele está falando a questão da educação, a questão do designado, a questão dos interesses do governo, e a gente falou que, infelizmente, para haver essa inclusão que a gente quer, exige-se políticas públicas de Estado. Enquanto houver política pública de governo, vai ocorrer exclusão. Por quê? Daqui 4 anos, exclui essa política e vem outra. Mais 4 anos, exclui e vem outra. Então, para haver inclusão, seria um projeto de Estado. E pessoal falando aí que vocês são excelentes professores e a educação pública, eu já fui diretor de escola, conheço, estudo a pedagogia, a administração pública e sei que a educação ela tem excelentes profissionais e esses profissionais eles estão precisando de inclusão. Essa inclusão vem aí com capacitação, vem aí com pagamento do piso e o reconhecimento social. Infelizmente, o governo ele quer precarizar a educação, desmotivar o professor, descapitalizando, não paga no dia certo, paga parcelado. Então, tudo isso envolve o que nós estamos falando aqui hoje. Solidariedade e inclusão. Agradeço, vossas senhorias, a oportunidade de aprender tanto. Daqui eu saio mais abastecido de conhecimentos. As considerações finais, professor Antônio Geraldo. Sigmund Freud, ele fala que quanto mais você investe, significa que você ama o que você quer. Então, eu entendo o seguinte, se realmente a educação é importante, então haverá investimento. Não é isso? Seja investimento financeiro, seja investimento de tempo. Toda crise dos últimos anos que acomete o nosso país, ou recessão, principalmente de 2015 para cá, a qual nós estamos atravessando, se retira um dinheiro da saúde e da educação. Alguns países, quando entraram em crise, eles investiram em ciência e tecnologia. Você falou sobre as pesquisas. O Brasil, em 2015, quando começou a entrar na recessão, foi tirar recursos da pasta de ciência e tecnologia e de educação e saúde, congelando por 20 anos os recursos. Tem uma frase que diz assim, que na verdade a educação ela não custa caro, mas o que custa caro mesmo é a ignorância. Essa sim custa caro. Então fica aqui essas últimas palavras,
Agradeço ao professor Flávio Lima, ao professor André Ricardo mais uma vez, né, estendo aqui a minha satisfação em conhecê-lo, é um prazer. Agradeço a todos os ouvintes, né, todos aqueles que estão aí nos acompanhando, né, assistindo esse debate, e desejo uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Tudo bem, professor Antônio Geraldo, Vossa Senhoria já é, vamos dizer assim, emérito aqui nas nossas lives. Professor André Ricardo, por favor, as considerações finais. Flávio, eu gostaria de terminar, assim, agradecendo também as pessoas que nos acompanharam até agora. Agradecer a você, Flávio, pela oportunidade, né? Você é um amigo que eu encontrei no coração de Jesus e na cidade do coração de Jesus. Quero agradecer também ao professor Antônio, né? Foi um prazer, professor, te conhecer. Eu gostaria de terminar, obviamente, valorizando a educação, né? Tem um provérbio chinês, se não me falha a memória, ele é chinês, que diz mais ou menos assim: se o seu projeto é de 1 ano, plante trigo. Se o seu projeto ele é de 10 anos, plante árvores frutíferas. Se o seu projeto é de 100 anos, invista na educação. Porque educação é um processo que ele depende do tempo para nós colhermos os frutos. Mas é a educação que, de fato, transforma um município, transforma um estado, transforma um país. E falando de solidariedade e de inclusão, eu gostaria de ler um poema bem curto, e começa o livro Maria Vitória, é de um pesquisador, de um filósofo chamado Arcângelo Buzzi, e está num livro que chama Filosofia para Principiantes. De manhã cedo, quando o sol acorda a natureza para a vida, já se viu o arrastão? Os pescadores puxando os peixes do mar. O amor é arrastão. É rede que puxa para perto de si o que está fora na dispersão. Faz tudo cercania, vizinhança, aproximação. O amor é força que harmoniza todas as coisas. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. A gente se vê por aí.